Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Eu sou o professor Wallace França, sou policial legislativo do Senado Federal, já fui delegado de polícia também, do Mato Grosso do Sul, já fui aprovado delegado de polícia do Paraná. Isso já tem tempo, lá em 2013, o tempo está passando, isso mesmo. Venho aqui participar desse aulão destinado ao cargo, né, ao concurso para delegado de polícia de São Paulo, um mega concurso, muitas vagas, uma oportunidade que você não pode perder, tá? Uma mega oportunidade. Uma prova, né? O concurso de delegado de polícia de São Paulo é uma prova que é relativamente fácil, né? Por que eu falo relativamente fácil? Tem questões fáceis ali no meio, no entanto, são questões que você não pode errar, porque a média sobe, né? O corte acaba subindo. Então, apesar de terem questões fáceis na prova, isso acontece, o corte acaba subindo. E esse é o padrão de São Paulo, não quer dizer que a próxima prova será desse jeito, né? Não sabemos. Mas, em tese, a prova de São Paulo não é uma prova que apela muito, como foi apelativa a prova do Rio de Janeiro. Né? O Rio de Janeiro já apela um pouco mais, aí o corte cai, né? Você tem que estar ali na briga, tem que estar no jogo. Beleza? Então irei trabalhar os conteúdos de legislação extravagante, tá? Fiz uma pesquisa, vi o que mais cai, é claro, são muitas leis, mas dentro da ideia ali do que mais cai, vamos comentar aqui alguns pontos interessantes, lembrando sempre, as questões são ponto de partida e não ponto de chegada. Professor, o que significa isso? Questões é ponto de partida. A questão que está aqui serve para eu trazer o conhecimento. Elas me dão a base, me dão o início, né, o ponto de partida, para eu trazer o conhecimento para você. Então, eu trarei conhecimentos muito além do que está na questão. Tá? Então, tem pontos que eu vou trazer, vou comentar. A questão é só aquele pontinho de partida. Tá? Você não está aqui para pegar gabaritozinho, não. Ah, tal questão, gabarito tal. Não, não é isso. Aqui é para conhecimento e eu preciso compartilhar esse conhecimento com você para você ser aprovado aí no seu concurso. Beleza? Maravilha? Pode colocar na tela, tá aí. Professor Wallace França, caso queira tirar dúvidas ainda antes da prova, tá? Ou depois da prova, né? Acontece. Meu Instagram é @professor Wallace Franca. @professor Wallace Franca. Vamos lá. Primeira questão. Caiu para TJ São Paulo, juiz, né? Mas adaptando aqui para o certo e errado. A respeito do tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada, artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, famoso tráfico privilegiado. Lembrando que tráfico privilegiado, eu já vi até algumas postagens de internet falar isso, tráfico privilegiado não existe. O que quer dizer isso, né? Quando a pessoa fala assim, tráfico privilegiado não existe. Na verdade é o seguinte, não existe o crime de tráfico privilegiado. O 33, parágrafo 4º não é um crime, entendeu? O 33, parágrafo 4º não é um crime. O crime é o 33. Em verdade, a imputação desse delito é 33 caput, ou parágrafo 1º, combinado com o parágrafo 4º. Porque o parágrafo 4º, na verdade, é uma causa de diminuição de pena. Ok? Quando eu falo tráfico privilegiado, qual é o crime que a gente vai responder? Por tráfico de drogas. 33 caput, ou o parágrafo 1º, né, as condutas equiparadas lá do parágrafo 1º. Ou o caput, que é importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, dispor à venda, e por aí vai, os verbos do artigo 33 da Lei de Drogas. Se tiver as condições do parágrafo 4º, eu terei a diminuição de pena na tela de 1/6 a 2/3, ok? Lembrando também que esse é o mesma quantidade, de aumento de pena do artigo 40. E eu aposto em uma questão do artigo 40 aqui, uma questão de tráfico privilegiado, ou uma questão de 40, ou uma de 28, ou duas, né? Duas desses 3 pontos. Então, se cair lei de drogas, ou terei 28, ok? 28 é o delito de porte para consumo pessoal, que eu irei comentar. Ou terei tráfico privilegiado, 33, parágrafo 4º, né? Que é caso de diminuição de pena, ou terei 40. Artigo 40 são as causas de aumento. Aumenta também de 1/6 a 2/3, tá? Lá no artigo 40 é a mesma quantidade de diminuição do tráfico privilegiado, tá? No 40, temos vários julgados do STJ aí relacionados às causas de aumento. Então tem uns 5 ou 6 julgados muito relevantes e muito provavelmente vai cair um desses julgados ou até alguma súmula do STJ no assunto. Por exemplo, transnacionalidade e interestadualidade. Temos 2 súmulas do STJ, salvo engano 587
e 607, que determinam que para a aplicação desse aumento basta a inequívoca intenção do agente, não sendo necessária a efetiva transposição da fronteira. 2 súmulas para você, é um ponto de prova. Perfeito? Tranquilo? Se estiver perto de escola, incide o aumento, mesmo que o tráfico não ocorra com alunos. A mesma coisa acontece em penitenciária. Próximo à igreja, não há necessidade, tá? Próximo à igreja, não incide o aumento de pena, porque a igreja não está ali relacionado a nenhuma causa de aumento de pena, lá do inciso 3º, que traz locais de trabalho coletivo, clube social, locais de educação, aí entra a escola, penitenciária, ok? Tráfico de importação de sementes, fato atípico, ponto interessante, tá? Importação de sementes, fato atípico. Vamos lá, na tela, vamos para a nossa questão. Apenas, olha a maldade aí, apenas a reincidência específica impede o reconhecimento da causa de redução de pena. Quais são os requisitos para que tenha o agente direito à diminuição de pena do 33, parágrafo 4º? Vamos lá. O agente tem que ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa, ORCRIM, lá da Lei 12.850, ok? Prevalece hoje, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que se o agente for condenado também por associação para o tráfico, que é o artigo 35 da Lei de Drogas, que não é um crime equiparado a hediondo, embora o livramento condicional dele seja no patamar de 2/3, por força do artigo 44. Então, a associação, ela não é um crime equiparado a hediondo, mas o livramento dela segue a regra do hediondo de 2/3. Progressão não, progressão segue a regra geral, 16, 20, 25, 30. Beleza? Então, se o agente é condenado também por associação para o tráfico, 2 ou mais agentes que se dedicam aí à atividade de traficância, com ânimos associativo estável e permanente, havendo condenação por associação, não fará jus à diminuição. Havendo condenação por associação, o agente não fará jus à diminuição. Por quê? Porque ele se dedica a atividades criminosas. Ok? Ele se dedica a atividades criminosas. Julgamento antigo do STJ, que já houve também divergência no âmbito do STJ e hoje já prevalece. Mula. Mula tem direito à privilegiadora ou não porque integra o ORCRIM? O fato de o agente ser uma mula não afasta ex ante, automaticamente o privilégio. Porque ele pode ser a mula e pode ser a primeira vez dele, não sabe nada que está acontecendo. Ou ele pode ser uma mula que integra ali a organização, que sempre faz as viagens. Professor, eu não sei o que é mula. Mula é normalmente aquele caminhoneiro que leva a droga de um estado para outro ou pratica ali o tráfico internacional. Aquela pessoa, eu coloquei caminhoneiro no âmbito terrestre, né, mas pode ser uma pessoa que realiza o tráfico transnacional. Mula é aquele que leva a droga, né? Mula é somente aquela pessoa que leva a droga. Ela é contratada só para levar a droga, normalmente. Então o fato de ser mula não afasta automaticamente aqui o nosso tráfico privilegiado. Vamos à questão, porque a questão é interessante, tá? A questão tentou te confundir. Para o agente, pode ficar comigo. Para o agente ter direito à diminuição de pena, ele tem que preencher os 4 requisitos cumulativamente. Primário, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, não integra organização criminosa. Para ele ser primário, ele não pode ser reincidente. Para ele ser primário, ele não pode ser reincidente. A reincidência genérica já afasta a primariedade do agente. Se o agente for reincidente genérico, já estará afastada a primariedade dele. Logo, na tela, apenas a reincidência específica impede o reconhecimento da causa de redução de pena? Não, errado.
A reincidência genérica já afasta a primariedade do agente. Professor, qual é a diferença de reincidência genérica para reincidência específica? Reincidência genérica é a reincidência em qualquer crime. Então, se o agente foi condenado por qualquer crime anterior, só não vale o 28, porque o 28 não gera, eu vou falar do 28 separadamente, mas o 28 não gera reincidência para outros crimes, tá? Então não vale o 28, não vale a contravenção penal. Ele foi condenado por furto, por estelionato, por roubo, depois ele é condenado por tráfico de drogas. Nesse caso, ele será reincidente genérico. Agora, quando o agente é condenado por tráfico, ele é reincidente específico. Por roubo, ele é reincidente específico. A reincidência específica é no mesmo crime. A reincidência específica é no mesmo crime. Professor, mas eu lembro de alguma coisa de reincidência específica na lei de drogas. E isso me confundiu. Exatamente esse ponto. Diretor, coloca uma tela em branco para mim depois dessa questão. Tá, uma tela em branco. Vou colocar uma tela em branco para trabalhar contigo o 28, tá? Porque esse ponto é do 28. E isso que te confunde. Quando só dá o enter que a tela em branco aparece. Quando aparece essa reincidência específica relacionada, tá aí, né? Quando é que aparece essa reincidência específica relacionada ao 28? E é um pontinho do 28 que confunde bastante na tela. O STJ entendeu que o artigo 28 não gera reincidência. Ponto. Esse é um ponto. O artigo 28 não gera reincidência. Professor, como assim? Se o agente foi condenado por 28, quase, é difícil pra caramba, mas vamos imaginar que ele foi condenado por 28. Acontece. Foi condenado pelo artigo 28, porte de drogas para consumo pessoal. Professor, o artigo 28 é crime? O artigo 28, conforme entendimento do Supremo, é um crime. O porte de drogas para consumo pessoal é um crime. Professor, usar drogas é crime? Não. Porque o verbo usar não está no 28. Então, o fato do usar, o uso pretérito, não é delito. Porque o 28 não traz o verbo usar. O verbo é portar, adquirir, trazer consigo, transportar e ter em depósito drogas para consumo pessoal. O consumo pessoal, né, o fato dele consumir, é a finalidade do 28. É a finalidade do delito. E não o verbo do crime. Então, usar não é crime. Professor, então quer dizer que se aparecer uma questão na prova falando que o cara só usou, não é crime? Não é. Isso é difícil de acontecer, porque normalmente para usar você porta. Para usar você adquire. Entendeu? Normalmente tem uma outra conduta associada. Entretanto, já houve questão em prova que a questão desenvolveu no sentido de uma pessoa, um namorado, comprou, fez tudo e ministrou na namorada. A namorada só usou. Ela não portou, ela não adquiriu, ela não trazia consigo, nada. Ela só usou. Não tinha crime para ela. Para ele, tráfico de drogas, porque ele ministrou. Ok? Não tinha crime para ela. Beleza? Maravilha? Então, se a pessoa foi condenada pelo 28, porte de drogas, que é crime, e depois ela vem a ser condenada por um outro crime, roubo, furto, ela é reincidente? Lá na hora da condenação pelo furto, o juiz considerará a reincidência na segunda fase de aplicação da pena? Não. Porque lá no segundo crime, essa reincidência, normalmente os juízes aumentam em 1/6. Tá? Essa reincidência vai gerar um aumento de pena de 1/6. Ou seja, vai gerar mais prisão. Geraria mais prisão. O 28 por si só não gera prisão. O 28 não gera prisão. Por que no outro crime ele vai gerar prisão? Não pode. Esse é o entendimento do STJ. Se contravenção não gera, contravenção que tem prisão simples, não gera reincidência em crime, por que o 28, que não tem prisão, vai gerar mais prisão no outro crime? Então, o artigo 28 não gera reincidência. Ok? O artigo 28 não gera reincidência. Beleza? Na tela. Penas do 28. Só 28 é um crime? É um crime. Tem pena? Tem pena. O que ele não tem é pena privativa de liberdade. Ok? Temos a pena de advertência, a prestação de serviços e a medida educativa. Lembrando que, em caso de descumprimento,
é possível, para assegurar o cumprimento das outras medidas, né, é possível aplicar de forma sucessivamente, a admoestação verbal e, por último, a multa, né, porque é de forma sucessiva. Ok? Lembrando que a prestação de serviços e a medida educativa será aplicada no patamar de até 5 meses se o agente for primário, 10 meses se o agente for reincidente. Show de bola. Agora eu não olho mais para frente, agora eu olho para trás. Atenção aqui, ó. Não olho mais para frente, agora eu olho para trás. O 28, a condenação por 28, não gera reincidência para crimes futuros. O artigo 28, ele não gera reincidência para crimes futuros. Na condenação por 28, o agente pode ser reincidente? Pode. Por crimes passados. Se ele já foi condenado por um furto, e depois ele é condenado por 28, ele é reincidente? Sim, ele é reincidente genérico. Agora, se ele já foi condenado por 28 e depois vem a ser condenado de novo por 28, aí ele é reincidente específico no 28. E aqui está a decisão do STJ. Na tela, para alterar o prazo de 5 para 10 meses, essa reincidência aqui é a específica. Então, o fato de ele ter sido condenado por um crime de furto, estelionato anteriormente, e ter sido, né, condenado com trânsito julgado, e depois condenado por 28, ele é reincidente, genérico. Essa reincidência genérica não altera o prazo do 28, lá da medida educativa da prestação de serviço de 5 para 10 meses. O que vai alterar é ele ser reincidente específico no 28. For condenado por 28 e depois for condenado por 28 novamente. Essa reincidência específica, sim, altera o prazo de 5 para 10. É essa reincidência específica que você ouviu falar. Não é aquela. Isso não tem nada a ver lá com o tráfico privilegiado. Tá? E aí, no STJ saiu a seguinte frase, na tela, que parece contraditória com a primeira, né? A reincidência do artigo 28 é a específica. Você tem que saber as duas coisas, ó. O artigo 28 não gera reincidência e a reincidência do artigo 28 é específica. Parece que as frases são contraditórias, mas não são, são coisas diferentes. Ela está falando de coisas diferentes. O artigo 28 não gera reincidência é uma coisa, ele não gera reincidência para outros crimes posteriores, e a reincidência do artigo 28 é específica. Ou seja, se o agente é condenado por 28, para aumentar de 5 para 10, a reincidência no 28 tem que ser por outro 28. Ok? Beleza? Show de bola, maravilha. Isso aqui, se cai em prova, derruba muita gente porque confunde, tá? Derruba muita gente porque confunde. Vamos adiante. Seguindo, julgue o item à luz da Lei de Drogas. Lei 11.343 de 2006. Às vezes, né, o examinador está com demo no corpo, ele coloca lá 11.340, que é a Lei Maria da Penha, tá? Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial, ou, na falta deste, por pelo menos 2 pessoas idôneas. Errado uma, né? Por pelo menos pessoa idônea. E aqui temos uma diferença do CPP. No CPP, os peritos não oficiais deverão ser em número de 2. No Código de Processo Penal, salvo engano, está lá no artigo 159. O 159 determina que peritos não oficiais, 2, no mínimo 2. Na lei de drogas, peritos, pessoas idôneas, para o laudo provisório, não o definitivo, para o laudo provisório, para fins de constatação da natureza da droga, para fins de flagrante, pode ser feito por pessoa idônea, uma só. Ok? Então, no laudo provisório, pode ser feito por pessoa idônea, uma só, não preciso de 2. Tá? Na tela. E o perito que subscrever o laudo provisório, não fica impedido de participar da elaboração do laudo definitivo. Essa parte final está correta. Tá? O perito que subscrever o laudo provisório não fica afastado, né, impedido de participar do laudo definitivo.
Vou voltar num ponto aqui, que é um ponto interessante que trata ali da reincidência, que é julgado do STJ, e você já até aprendeu isso de forma diferente, mas quando aparece na prova pode confundir. Deixa eu colocar aqui, ó. Olha o que cai em prova. Vai cair assim, ó. A reincidência, o cara é condenado por tráfico de drogas. Ele foi condenado por tráfico de drogas. E ele já é reincidente. Ele já praticou outro delito anterior. Genérico ou específico. Ele é reincidente. E aí, na hora da condenação por tráfico de drogas, o juiz vai aplicar a pena. Primeiro ele aplica, na hora de aplicar a pena, a primeira fase, circunstâncias judiciais do artigo 59 da Lei de Drogas, combinado com 42. Lembre do 42. O 42, ele traz 4 circunstâncias preponderantes nessa primeira fase, que é natureza, quantidade. Natureza e quantidade é diferente do 59, não está no 59. Os outros 2, personalidade e conduta social, estão no 59 também, mas viram preponderantes. Mas natureza e quantidade são elementos que não estão no 59. Então o juiz, na primeira fase, ele considera natureza e quantidade para aplicar a pena ali na primeira fase. Então ele pode considerar natureza e quantidade da droga como circunstância preponderante e, nesse caso, a primeira fase de aplicação da pena, na hora que vai montar a pena base, ser maior. Porque essa circunstância foi desfavorável. Natureza e quantidade. Um caminhão de cocaína. Então o juiz, opa, vou majorar a pena aqui. Vou aumentar a pena na primeira fase. Por quê? Por causa de natureza e quantidade. Ok? Se a natureza e quantidade está sendo usada na primeira fase, atenção, se a natureza e quantidade está sendo usada na primeira fase, eu não posso usá-la na terceira fase para afastar o privilégio, a diminuição de pena. É o caso do mula. O mula está levando lá no caminhão uma tonelada de cocaína. Está levando uma tonelada, droga pra caramba. Então o juiz, na hora de aplicar a pena, pegou natureza e quantidade, e primeira fase dele, de aplicação da pena, teve pena maior. A pena base saiu da pena mínima. A pena base ficou maior que a pena mínima, por causa de natureza e quantidade. Porque natureza e quantidade, conforme o artigo 42, é circunstância judicial preponderante. Chega na terceira fase, o juiz fala assim, opa, vou afastar o tráfico privilegiado por causa de natureza e quantidade. Não pode. Não pode. Então, natureza e quantidade não pode ser utilizada em 2 fases distintas. Ok? Natureza e quantidade não pode ser utilizada em fases distintas. Isso configura bis in idem. Tá? Isso configura bis in idem. Beleza? Primeiro ponto, beleza? Vamos ao segundo ponto agora, que esse que é o que vai cair. O juiz passa pela primeira fase de aplicação da pena, aplica a pena. Natureza e quantidade, né? Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivação do crime, motivos, circunstâncias do crime. A natureza e quantidade meio que entra nas circunstâncias, né? Circunstâncias, consequências do crime e conduta do ofendido, conduta da vítima. São 8 circunstâncias judiciais. E aí o artigo 42 da Lei de Drogas traz mais 2, né? Natureza e quantidade. Beleza? Aí o juiz, na segunda fase, verifica que o agente é reincidente. E aplica agravante lá do artigo 61 do Código Penal. Agora não é 59, agora é 61. Aplica agravante. O juiz aumenta a pena em 1/6 aí. Né? Fala assim, vou aumentar de 1/6 aqui porque tem uma agravante. Qual agravante? Reincidência. Lembrando que a reincidência é a única agravante culposa. Pode ser até por crime culposo. Né? Pode aplicar de crimes culposos comigo. Então o juiz foi e aplicou a agravante da reincidência. Nesse crime de tráfico. Aplicou o agravante da reincidência. Aumentou a pena. Chega na terceira fase, o juiz vai e afasta o privilégio. Por quê? Porque o agente é reincidente. Assim, opa, ele é reincidente, vou afastar o privilégio. Pode? Pode utilizar a reincidência na segunda fase e para afastar o privilégio? Pode. Não configura bis in idem. Atenção aqui, ó, não é bis in idem. Por quê? Porque é requisito do tráfico privilegiado que o agente seja primário. A própria lei determina. Então, se ele for reincidente, eu vou aplicar a reincidência na segunda fase, como agravante, e vou afastar o tráfico privilegiado também. Por quê? Porque é requisito. Requisito é agente primário. Nesse caso, não configura bis in idem.
Cuidado com natureza e quantidade. Natureza e quantidade, ou é primeira, você só usa na primeira, não pode usar na terceira, para afastar. Reincidência, eu posso usar na segunda e na terceira. Uso na segunda para gravar e na terceira para poder afastar o tráfico privilegiado. Beleza? Maravilha? Vai cair, ou vai cair natureza e quantidade, ou vai cair reincidência. Lembrando que natureza e quantidade está lá no 28, salvo engano é o parágrafo primeiro, parágrafo segundo, que determina se o juiz vai considerar se é tráfico ou uso também, natureza e quantidade. Beleza? Maravilha? Pontão de prova para você, tá? A questão da reincidência. Reincidência não é bis in idem considerar a reincidência como agravante e afastar o tráfico privilegiado. Tá? Isso não é reincidência. Beleza? Maravilha? Agora sim podemos avançar. Pontão de prova para você. Seguindo nessa questão aqui, tá? Nessa questão aqui da prisão em flagrante. 2 pontos de prova para você, ó, 2 pontos de prova. Determina a lei de drogas que o auto de prisão em flagrante será realizado pelo juiz, não é pelo delegado de polícia. Subsidiariamente pelo delegado de polícia. Tá? Então, em tese, quem vai prender o cara na rua lá? Né? Quem pega o cara pelo 28? Polícia Militar. Né? A gente sabe que na prática é a PM. A PM vai lá e pega o cara na rua pelo porte de drogas para consumo pessoal. Para onde ele tem que levar? Para onde ele tem que levar? Para o juiz. O juiz que vai lavrar o auto de prisão em flagrante e o Supremo declarou essa norma constitucional. Tá? Na prática a gente sabe que vai delegacia, eu sei. Mas na norma, para fim de prova, juiz. Ah, não tem juiz. Aí sim vai para a autoridade policial. Beleza? Maravilha? Mas a regra é que vá para o juiz. Segundo ponto. O artigo 28 não tem pena privativa de liberdade. Logo, ele seguirá o rito do juizado especial criminal. Tudo bem? O artigo 33, parágrafo 3º, que traz o delito de tráfico sentimental, ou também alguns chamam de tráfico eventual, ou também pode ser chamado de tráfico de menor potencial ofensivo. Por que tráfico de menor potencial ofensivo? Porque também segue o rito da lei do juizado, porque a pena dele máxima não ultrapassa 2 anos. Tá? É o único crime de tráfico ali, ele não é tráfico de drogas, tá? É um outro delito. É um delito que é uma infração de menor potencial ofensivo. Aplica a pena dele sem prejuízo das penas do 28 no tráfico sentimental. O tráfico sentimental é aquela famosa roda de fumo, né? O cara traz a droga para consumir conjuntamente, sem finalidade lucrativa, para pessoas de seu relacionamento. A 33, parágrafo 3º. Ok? Seguindo. Então segue comigo, segue o artigo 28, segue o rito do juizado. Qual que é o rito do juizado? O rito do juizado é o agente vai assinar um termo de compromisso para comparecimento ao juizado, não podendo impor a prisão em flagrante. Não se impõe prisão em flagrante no 28. Por quê? Se não tem pena privativa de liberdade, por que eu vou prender em flagrante agora? Não se impõe prisão em flagrante no 28. Também não se impõe prisão em flagrante no rito do juizado. Lá no juizado, não vai ter inquérito policial, vai ter termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO. Entendimento hoje do Supremo, né, que a Polícia Militar pode lavrar o TCO. Para fim de uma prova subjetiva de delegado, você não vai falar isso, tá? A delegada ali vai falar, opa, isso é inconstitucional, tá errado, fere aqui o regime, as competências do órgão, beleza? Mas, né, tá prevalecendo no Supremo aí, que é constitucional. Aí coloca a posição do Supremo, a critica ela, beleza? Numa prova subjetiva eventual. Lá no juizado, atenção que a questão de prova está aqui, ó. Lá no juizado, regras do juizado. Se o agente não assinar o termo de compromisso, e eu já fiz isso na prática quando era delegado, se o agente não assinar o termo de compromisso, prisão em flagrante nele. Você lavra o APF. Você lavra o auto de prisão em flagrante. Ah, não vou assinar o termo. Beleza, não assinando o termo, lavra. Já fiz isso na prática. O cara não queria assinar, eu falei, então, meu irmão, flagrante. Recolhimento a cárcere, sendo cabível fiança, fiança. Ok? Então, se ele não lavrar o auto, se ele não assinar o termo de compromisso, prisão em flagrante nele. É uma hipótese excepcional de lavratura de flagrante no juizado especial criminal. Ok? Lá no juizado especial criminal. Cuidado que a questão da prova vai estar aqui. Se for TCO de 28, se for termo circunstancial de ocorrência por causa de artigo 28 da Lei de Drogas, essa hipótese excepcional não existe. Se for caso de 28, mesmo que ele não assine o termo,
não cabe lavratura de auto depressão em flagrante. Porque aí incide a regra especial da lei de drogas, que diz que não se impõe prisão em flagrante no caso do 28, e não traz exceção. Salvo engano, artigo 48, né? 45 ou 48, salvo engano, artigo 48. Não se impõe prisão em flagrante para artigo 28. Não se impõe. Ah, mas se ele não assinar o termo? Não se impõe. Não tem exceção. Então, por 28 não tem exceção. Mesmo que ele não assine o termo, não cabe a lavratura do auto de prisão em flagrante. É claro que a primeira fase e a segunda fase do flagrante são cabíveis, que é a captura, que alguns chamam de voz de prisão, e a condução à autoridade policial, no caso do 28 seria a autoridade judicial, né? Mas isso não acontece na prática. Essas duas fases são cabíveis. O que não é cabível é a lavratura. Tá? Lavratura e recolhimento, as duas últimas fases do flagrante, não são cabíveis. Né? Somente captura e condução. Beleza? As últimas duas não são cabíveis no 28, nem no juizado. No juizado, crime de juizado, aí vai ser cabível se o agente não assinar o termo de compromisso. Beleza? Agora sim, vamos lá. Show de bola, seguindo. De acordo com a lei de drogas, a conduta de cultivar para seu consumo pessoal plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica é considerada típica, é crime. É considerada típica, é crime. E punida, por exemplo, com pena de prestação de serviços à comunidade. Essa conduta de cultivar, né, cultivar para seu consumo pessoal plantas destinadas a pequena quantidade de substância entorpecente, é uma conduta equiparada do 28. Tá? É uma conduta equiparada do 28. Responde como se fosse o artigo 28 da Lei de Drogas, com as penas do artigo 28. Advertência, prestação de serviços à comunidade, a medida educativa que o cara, né, ouvirá palestras sobre os efeitos da droga. Eu sempre falo assim, cara, palestra sobre os efeitos da droga, ele sabe quais são os efeitos. Né? Mais do que ninguém. Mas sobre os efeitos nocivos, né, o mal que ele está causando a si mesmo. Em caso de descumprimento, aplica-se sucessivamente a admoestação verbal e a multa. Lembrando que a medida educativa e a prestação de serviços, o prazo é de 5 meses se primário, 10 meses se reincidente, e essa reincidência é a específica, ok? Na tela, gabarito correto, temos aqui uma conduta equiparada do artigo 28 da Lei de Drogas. Em 2017, policiais militares em serviço apreenderam fuzis e revenderam para traficantes de drogas, de modo que foi instaurado inquérito para apurar crime de comércio ilegal de arma de fogo. Artigo 17, caput, da Lei 10.826. Considerando a situação hipotética, julgue o item a seguir com base no advento da Lei 13.491 e na jurisprudência majoritária do STJ. Essa questão eu trouxe, vou explicar um ponto rápido da Lei 13.491, às vezes você não se lembra da Lei 13.491, eu acho que a probabilidade de cair a Lei 13.491 é baixa. Entretanto, cair esse tópico aqui de comércio legal, aí é alta, ou outros tópicos relacionados à Lei 13.491, eu acho que pode cair. Mas esse ponto específico, eu acho que não pode cair, mas eu vou te explicar de forma genérica, tá? O que foi a Lei 13.491 de 2017? Essa lei foi a lei que alterou o artigo 9º do Código Penal Militar, aumentando a competência, os crimes da Justiça Militar. Antigamente, para o crime ser de justiça militar, para ser crime militar, o agente tinha que praticar um crime previsto no Código Penal Militar. Tinha que ser um crime do Código Penal Militar, ponto. Crime militar próprio. É aquele crime previsto no Código Penal Militar somente. Crime militar impróprio. Aquele crime previsto no Código Penal Militar, mas também previsto no Código Penal Comum. Deserção. Deserção é crime militar próprio, só CPM. Homicídio. O homicídio praticado nas circunstâncias ali do artigo 9º, cara em serviço, por exemplo, tem no CPM, mas também não tem no Código Penal. Crime militar impróprio. O que acontece? Com a alteração dessa Lei 13.491, qualquer crime pode ser crime militar. Mesmo que não previsto no CPM.
E aí vários crimes que jamais iriam para a justiça militar, por quê? Porque não tinha no CPM. A maioria dos crimes de legislação extravagante não estavam no CPM. Porque o legislador sempre criou uma lei extravagante, e não alterou o CPM. A única exceção aí é tráfico de drogas. Porque tráfico de drogas estava no Código Penal antigamente. E estava no CPM também. Tirando o tráfico de drogas, que é um crime de legislação extravagante, todos os outros crimes de legislação extravagante, posso falar para você da tortura, abuso de autoridade, desarmamento, crimes de licitações, que também era lei especial, né? Hoje não é mais, hoje está no Código Penal. Esses crimes de legislação extravagante, quando praticados por militar, antes de 2017, iam para a justiça comum. Porque a justiça militar não julgava crime fora dos crimes previstos no CPM. Com a alteração do artigo 9º, todos os crimes podem ser crimes militares. Desde que praticado naquelas situações do artigo 9º. E aí, temos até, se não me engano, a súmula 171 do STJ, que dizia que o abuso de autoridade não era julgado pela justiça militar. O crime de porte ilegal, ainda que a arma fosse da instituição, não era julgado pela justiça militar. Então esses crimes passaram a ser julgados pela justiça militar. Crime de porte ilegal, os crimes de desarmamento, os crimes de abuso, crimes ambientais, qualquer crime de tortura. Tortura não ia. Ok? Você excepciona em regra o homicídio doloso, porque vai para o júri, não vai para a justiça militar. Tá? A exceção o homicídio doloso, ele é excepcionado. Salvo nas situações descritas no parágrafo 2º do artigo 9º, que aí volta para a justiça militar. Homicídio culposo, justiça militar. Homicídio doloso, sai da justiça militar, vai para o júri. Tá? Contra civil. Homicídio doloso contra civil. Salvo as situações previstas no parágrafo 2º, que traz lá a situação quando houver determinação do presidente da República, em caso de intervenção, em casos lá da aplicação da lei e ordem. Nesses casos, aí o parágrafo 2º determina que volta para o sistema militar. Mas, em regra, crime de homicídio doloso contra civil vai para o tribunal do júri. Beleza? Tranquilo? E é isso que determina a questão. E aí, com isso, eu vou trabalhar o 17. Tá? Eu vou aproveitar para trabalhar o artigo 17 da lei 10.826 na tela. A autoridade policial deve declinar de imediato da sua atribuição, remeter ao órgão com atribuição perante a justiça militar, e os atos investigatórios praticados anteriormente permanecem válidos, né? Você manda para a justiça militar e os atos que foram praticados são válidos, não se aplicando o princípio constitucional da irretroatividade da lei mais gravosa. Por quê? Porque aqui é regra de CPP, não é regra de Código Penal. Ok? Gabarito certo. Professor, por que os atos são válidos? Porque eu aplico o CPP aqui. Então, eu aplico o CPP para os atos já praticados, atos de investigação. Então, isso aqui é um crime militar? Sim, né? Porque eles, policiais militares, em serviço, apreenderam, venderam. 17. Esse 17 da lei de armamento vai ser julgado pela justiça militar. Beleza? Agora, ponto de prova relacionado ao 17. Trazendo para a atualidade. Trazendo para 2022 o nosso artigo 17. Na tela. O artigo 17, comércio ilegal, ele é crime hediondo. O artigo 17 ele é crime hediondo. Nesse caso, por serem policiais militares, os policiais militares têm porte de arma, conforme artigo 6º. Conforme artigo 6º, eles têm porte de arma, salvo engano, é o inciso 2. Por isso, será aplicado a eles aumento de pena. Aumenta a pena de metade. Conforme determina o artigo 20 do Estatuto. Aquelas pessoas que têm porte funcional do artigo 6º, 7º e 8º, que têm um porte determinado na lei, se praticarem crimes do Estatuto, tem aumento de pena de metade. Ok? Tem aumento de pena de metade. Está isso lá determinado no artigo 20. Ok? Qual que é a outra causa de aumento de pena de metade prevista no artigo 20, alterada pelo pacote de crime? Se o agente for reincidente específico nos crimes do Estatuto, 14 ao 18. E esse aumento também somente se aplica do 14 ao 18, tá? Esse aumento de metade só se aplica do 14 ao 18. No caso aqui é 17, então aplica. Não aplica na posse de arma de fogo de uso permitido, nem na omissão de cautela. Tá? 12 e 13 não se aplica aumento de pena de metade para quem tem porte. Só do 14 em diante, porte legal para frente. 17
eu aplico aqui aumento de metade, tá? E a outra causa de aumento é reincidência específica relacionada do 14 ao 18, tá? Não vale 12 e 13, só 14 ao 18, porte em diante, ok? 12, posse irregular de arma de fogo de uso permitido. 13, omissão de cautela. 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 15, é o disparo de arma de fogo. 16, porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Parágrafo 2º, proibido. 17, comércio ilegal. E 18, tráfico internacional de arma de fogo. Tá? Então, só do 14 ao 18 que vai ter aumento de pena da reincidência específica ou praticada por aqueles que têm porte funcional. Tá? Aqueles que têm porte do artigo 6º, 7º e 8º. Beleza? Outro ponto. Também vai ter aumento de metade por previsão do artigo 19. Isso mesmo. Previsão do artigo 19. Porque o comércio ilegal de arma de fogo foi praticado com arma de fogo de uso restrito. O 19 determina que o 17 e o 18 aumenta de metade se a arma for de uso restrito ou proibido. Aí tem aumento de metade. Como aqui fala fuzil, né? Fuzil é arma de fogo de uso restrito. Fuzil é restrito, tá? Fuzil automático, semiautomático. Fuzil, arma de fogo de uso. Tentaram criar um fuzil, né? Não sei se foi a CBC. Tentou criar um fuzil permitido, mas não conseguiu, tá? Fuzil é arma de fogo de uso restrito. Então, por ser arma de fogo de uso restrito, temos aumento de pena de metade. E eu tenho certeza que isso aqui te confunde. Quando é restrito proibido, quando é permitido, isso te confunde. O diretor vai colocar uma tela em branco para mim. Enquanto eu falo contigo, ele já está aqui na automático colocando. E aí eu vou diferenciar contigo o seguinte: homicídio, roubo, porte, comércio e tráfico internacional. Quando é permitido restrito, quando é hediondo, quando não é hediondo, isso vai cair na sua prova. Isso vai cair na sua prova. Ok? Maravilha. Isso vai cair na sua prova. Então vamos lá. Homicídio qualificado. Homicídio qualificado. O homicídio será qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8º. O homicídio será qualificado quando for praticado com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Não entra o permitido. Ok? Na tela, o primeiro ponto aqui, o homicídio. O primeiro ponto aqui, o homicídio. Então, para o homicídio ser qualificado, se o homicídio for praticado com arma de fogo de uso permitido, esse homicídio é simples, a não ser que tenha outra qualificadora, claro. Se for arma de fogo de uso restrito ou proibido, aí será qualificado. Oi, professor, isso aí não tem no material. De onde você tirou isso daí, professor? Isso aqui é o seguinte, isso aqui foi alteração do pacote de crime. Só que na época o presidente da República vetou isso aqui. Só que esse veto foi derrubado em 2021. Isso aqui é alteração do ano passado, 2021. Então pode cair na sua prova. Novidade. Sendo ele qualificado na tela, logicamente ele será hediondo. Ok? Logicamente será hediondo. Vamos ao roubo. Roubo aqui é interessante. O roubo pode ser praticado com arma branca, arma de fogo e arma de fogo de uso restrito ou proibido. Professor, na segunda linha você colocou arma de fogo. E embaixo você colocou restrito ou proibido. Por quê? Porque se você olhar para o Código Penal, existe um aumento de pena de arma de fogo, só. E existe outro aumento de pena para arma de fogo de uso restrito ou proibido. É lógico que esse aumento de pena de arma de fogo só vale para permitido. Mas isso não está na lei. O que está é porque foi criado outro aumento para restrito ou proibido pelo pacote de crime. Ok? E esse aumento da arma de fogo foi criado pela lei 13.654, que acabou com o aumento da arma branca, que voltou pelo pacote de crime. Vamos lá, que eu sei que eu te confundi, na tela. Seguinte, a arma branca, ela deixou de ser aumento, vou deixar o azul, ela deixou de ser aumento com a lei 13.654, de 2018. Eita. E voltou a ser aumento com o pacote de crime, a lei 13.964. Hoje ela é aumento de 1/3 à metade.
Ok? Antes do pacote de crime, tivemos uma lei que tirou esse aumento da arma branca, mas voltou. Esse aumento estava no inciso 1, voltou lá no inciso 7 ou 8, acho que é o 7, do artigo 121, do artigo 157, parágrafo 2º. Tá? 157, parágrafo 2º, que são as causas de aumento de pena do roubo. Ok? 157, roubo. Aí o aumento na tela. O aumento de pena da arma de fogo está no 157, parágrafo 2º, A, inciso 1. Parágrafo 2º, A. É aumento de pena de 2/3. Aumento de pena de 2/3. E quando a arma for de uso restrito ou proibido, aí eu vou colocar para você aqui, 157, parágrafo 2º, B, trazido pelo pacote de crime. O aumento de pena é de dobro. Dobro. Ok? Aumento de pena de dobro. E aí você vai dizer o seguinte, ó. Se for arma de fogo de uso restrito ou proibido, esse roubo majorado, ele é hediondo. Se for arma de fogo, também é hediondo aqui, atenção, ó. Também é hediondo. Se for arma branca, não. Tá? Arma branca, não. Então, cuidado, que no roubo, inclusive arma permitida, teremos a hediondez. Inclusive, se a arma for permitida, isso aqui confunde, ó. Inclusive, se a arma for permitida no roubo, teremos a hediondez. Será hediondo? Sim. Tá? Será hediondo, sim. Ok? Beleza? Na tela. Agora eu vou colocar aqui porte / posse. 12, 14, 16, parágrafo 2º. O 12 é a posse de arma permitida, pena de 1 a 3 anos, detenção. O 14 é o porte de arma permitida. O 16 é o porte de arma... Porte ou posse, tá? 16 é porte ou posse. De arma restrita. Pena de 3 a 6 anos aqui. O 14 é pena de 1 a 4 anos. 2 a 4. E o 16 é porte ou posse de arma proibida. Pena de 4 a 12 anos. Atenção aqui, muita atenção. Muita atenção. Tua questão vai estar aqui. Eu estou te dando aprovação agora. Atenção, agora está sendo tua aprovação. Qual desses é hediondo? Somente porte proibido. Na tela. Somente a última aqui, ó. Os demais não são hediondos. Ok? Show. Seguindo. O 17 é o comércio. Ilegal. E o 18 é o tráfico internacional. Que eles também podem ser praticados por arma de fogo de uso permitido, restrito ou proibido. A regra aqui é o mesmo, podia até colocar junto aqui. Permitido, restrito ou proibido. Determina o artigo 19, nos dois casos, 17 e 18, que teremos aumento de pena de metade. Determina o artigo 19 que teremos aumento de pena de metade no 17 e no 18 se a arma de fogo for de uso restrito ou proibido. Permitido não tem esse aumento. Ok? Só restrito ou proibido. Entretanto, serão hediondos todo o 17 e todo o 18. Embora a arma seja de uso permitido. Aqui está o ponto da prova. Porque no porte, só é hediondo se for proibido. No 17 e no 18, qualquer arma. No roubo, qualquer arma. No homicídio, só restrito ou proibido. Não é vale ou permitido. Então, o homicídio é diferente, o porte é diferente, o roubo é igual a 17 e 18. Então, roubo, 17 e 18, qualquer arma. Porte, só proibido. Homicídio, restrito ou proibido.
Ok? Beleza? Pontaço de prova para você na tela. Ele é todo hediondo e ele é todo hediondo. Ok? Para não errar mais, tá? Aqui para você não errar mais isso. Não pode errar. Então aquela questãozinha me serviu para isso, tá? Aquela questão foi praticada por policiais e militares, então tem aumento de pena do 20, arma de uso restrito, então tem aumento de pena do 19. É metade, metade. Ok? Beleza? Serviu para isso. Vamos adiante. Vamos lá. Vamos adelante. Vamos adelante. O porte de arma de fogo com o registro vencido é mera irregularidade administrativa, sendo tal conduta atípica em qualquer circunstância. Caiu para promotor de justiça de Santa Catarina. Certo ou errado? Atenção aqui, ó, atenção. Temos 2 julgados da STJ nesse sentido, 2 julgados. O primeiro julgado dizia que era mera irregularidade, mera infração administrativa se o registro tivesse vencido. No entanto, esse julgado estava relacionado à posse. Então, a posse irregular de arma de fogo com o registro vencido é uma mera irregularidade administrativa. Ok? Entretanto, o porte é crime. O porte ilegal de arma de fogo. E aí foi um outro julgado que falava de registro de cautela, tá? Caso de registro de cautela. O porte ilegal de arma de fogo com registro de cautela vencido, nesse caso, é crime. Então, na questão, como ela falou, porte, como a questão trouxe o porte, ela está errada, né? O porte com registro vencido é crime, não é mera irregularidade. Ok? Gabarito errado. Porque tratou do porte e não da posse. Ok? Pegadinha de prova. Outra pegadinha interessante aqui de desarmamento é a seguinte, ó. Outra pegadinha interessante de desarmamento é a seguinte. Roubo praticado com arma desmuniciada e roubo praticado com arma totalmente ineficaz. Porte legal agora, praticado com arma desmuniciada e o porte praticado com arma ineficaz. Rapidamente aqui, eu vi agora que meu tempo está acabando, né? Meu time is over? 10? Só tenho 10 minutinhos. Rapaz, acabou meu tempo aqui. Vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho aqui. Roubo com arma desmuniciada. Roubo. STJ simples. Isso mesmo. O fato de a arma estar desmuniciada não majora o roubo. Deixa de ser hediondo. Deixa de ser hediondo porque roubo simples não é hediondo. Só é hediondo o roubo majorado. Roubo simples. Tá? A arma desmuniciada. Professor, então se a arma estiver desmuniciada, não é crime de porte? É crime de porte. Pro porte é crime. Pro roubo, não aumenta. Ok? Na tela. Aqui, ó. É típico. É crime. Roubo com arma ineficaz. Roubo com arma ineficaz também é roubo simples. Arma quebrada. Totalmente quebrada, tá? Essa regra aqui da arma ineficaz vale para tatuagem de arma, né? Acontece. Vale para tatuagem, vale para arma de brinquedo, arma quebrada, vale para tudo, tá? Arma ineficaz, arma de brinquedo. O que não for arma aqui entra no arma ineficaz, tá? Lembrando que arma branca é outro aumento, um terça metade. Beleza? Na tela. Porte com arma ineficaz, totalmente ineficaz, é atípico. Não é crime. Se o cara foi encontrado com arma quebrada, totalmente quebrada, que não atira de jeito nenhum, aí não é crime. Se a arma for desmuniciada, aí é crime do porte. No roubo, tanto arma desmuniciada quanto arma ineficaz é roubo simples. Parece que subverte a lógica, né? Essa é a posição do STJ que tem caído em prova e vale para a prova, tá? É o que vale para a prova. Beleza? Na tela, vamos lá. Vamos acelerar. 10 minutinhos só, meu Deus do céu. Considerando o entendimento simulado e a jurisprudência do STJ, que dispõe sobre registro, posse e comercialização, né, estatuto, assinale a opção correta, está aptada aqui, né? A inaptidão de arma de fogo para efetuar disparos. Inaptidão, arma quebrada, tá? Arma quebrada. Ainda que comprovada por laudo pericial, não é excludente de tipicidade. Errado, exclui a tipicidade, sim, do delito. Arma quebrada não é crime.
e essa excludente de tipicidade aqui é o crime possível. A crime possível é excludente de tipicidade, tá? Artigo 17 do Código Penal Brasileiro. Beleza? Aqui é caso de crime possível, excludente de tipicidade. Crime possível é uma excludente de tipicidade. Muita gente não sabe disso. Passe a saber. Vamos lá. Lei de tortura. A conduta de submeter uma vítima com 61 anos de idade, sob seu poder, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico, como forma de aplicar castigo pessoal, constitui crime de tortura com causa de aumento de pena. Temos aqui a tortura-castigo, né? Artigo 1º da Lei 9455. A tortura-castigo, se não me engano, está prevista no inciso 1º, no inciso 2º, traz a tortura-castigo, que a tortura-castigo é uma espécie de tortura diferente porque ela traz o chamado crime bipróprio, tá? O crime bipróprio. O sujeito ativo é próprio e o sujeito passivo também. Tortura, em regra, é crime comum. Tá? Tortura, em regra, é crime comum. Pode ser praticada por qualquer pessoa. Salvo a tortura-castigo e a tortura omissiva. A tortura omissiva, também chamada de tortura imprópria, também é crime próprio, porque a tortura omissiva é praticada por aquele que tem um dever legal de apurar ou o dever legal de evitar, logo crime próprio. A tortura imprópria, que é a tortura omissiva, é crime próprio. A tortura imprópria é crime próprio, beleza? E a tortura castigo é crime próprio. É bipróprio, porque é praticada por aquele que tem o dever, né? Aquela que é praticado. A tortura castigo é dever não. A tortura castigo ela é praticada por aquele agente que tem a guarda, poder, autoridade sobre outra pessoa. E a vítima é aquele que está sob guarda, poder, autoridade. O crime próprio, né? As duas pessoas têm condições especiais, sujeito ativo e sujeito passivo, tá? Então, além de ser crime de tortura, temos aumento de pena, porque foi praticado com vítima maior de 60 anos, né? Idoso. Temos o aumento de pena, lá na lei de tortura, é um aumento de pena relacionado ao sujeito ativo, sujeito passivo e meio de execução. Sujeito ativo, se for praticado por agente público. Se for praticado por agente público. Sujeito passivo, se for praticado contra criança, adolescente, idoso, olha a idade aqui, ó, menor de 18, maior de 60, ok? Pessoa com deficiência, a lei fala portador de deficiência, né? Portador, mas é pessoa com deficiência e gestante. E meio de execução, se o crime for praticado mediante sequestro. Então o gabarito aqui está corretinho. Vamos adiante, vamos lá. Conforme o Código Penal e a legislação aplicável, constitui efeito automático da condenação criminal, que independe de expressa motivação e sentença, no caso de servidor público condenado pela prática de crime de tortura, a perda do cargo ou da função pública e a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. Errado é dobro, né? Então, para fins de prova, rapidamente aqui, ó, pode vir comigo, para fins de prova, rapidamente. Efeito automático da condenação, perda do cargo, será na lei de tortura e na lei de Orcrim. Lei de tortura e lei de Orcrim, teremos como efeito automático a perda do cargo. Na lei de tortura, a inabilitação será pelo dobro do prazo da pena aplicada. Na lei de Orcrim, a inabilitação será por 8 anos após o cumprimento da pena. Cumpriu pena, mais 8 anos. Então, a lei de Orcrim é cumprimento da pena, mais 8 anos. Lei de tortura é dobro do prazo da pena aplicada. Nos dois casos, teremos como efeito automático da condenação a perda do cargo. Cuidado que no Código Penal, no ECA e na Lei de Abuso de Autoridade e também na Lei de Racismo, a perda do cargo não é efeito automático. Tá? Nessas legislações, a perda do cargo não é efeito automático. Na Lei de Abuso de Autoridade, além de não ser efeito automático, além de depender de motivação, porque se não é automático, o juiz tem que motivar, ok? Além de o juiz ter que motivar, na lei de abuso, somente é cabível a perda do cargo se o agente for reincidente e específico em crime de abuso. Reincidente e específico em crime de abuso e motivação. Tem que ter os dois, ok? Não é automático, depende de motivação. E o agente tem que ser reincidente em crimes de abuso
de autoridade. E a inabilitação na lei de abuso é pelo prazo de 1 a 5 anos, tá? Na habilitação na lei de abuso é pelo prazo de 1 a 5 anos. Na lei de racismo não existe inabilitação lá prevista para o agente. Existe uma inabilitação para as empresas, né? A empresa ali que está envolvida no crime pelo prazo, a interdição do estabelecimento pelo prazo de até 3 meses, tá? Interdição do estabelecimento pelo prazo de até 3 meses. Beleza? Maravilha? Vamos adiante. Rapidamente, porque meu tempo acabou aqui. Vamos só matar a questão. Em 5 de 11 de 2007, Renata, com 25 anos de idade, foi agredida por seu companheiro Jefferson, de 30 anos de idade, pai de sua filha de 2 anos de idade. Em razão dessa conduta, foi aplicada judicialmente a medida protetiva de urgência de afastamento do lar e de proibição de aproximação da ofendida. Em 2017, Jefferson foi ao domicílio de Renata, a fim de reatar relacionamento. Consternado por não ter tido seu ingresso autorizado, permaneceu diante da casa dela, gritando e batendo no portão para que ela abrisse. Então Renata acionou a PM e Jefferson foi conduzido à delegacia de polícia. O juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher foi comunicado da violação, tendo sido acrescida a medida protetiva de proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Em 2018, 15 de julho, Renata telefonou para Jefferson e disse que a filha estava doente, pedindo para ver o pai, e perguntou se ele poderia ir até sua residência para vê-la, o que foi atendido por Jefferson. Ao chegar à casa e observar que a filha estava com febre alta, Jefferson acusou Renata de não estar cuidando corretamente da criança. Iniciou-se, então, uma discussão entre eles. Finalmente, Renata pediu que Jefferson se retirasse do local e cumprisse a ordem judicial de afastamento, o que foi acatado por ele. Pergunta, né, Jefferson, mediante, aqui foi aplicado o afastamento do lar e aqui foi aplicado o proibição de contato. Em 2017, Jefferson foi ao lar e ele descumpriu essa medida. Praticou ele o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência determinada por juiz? Cuidado, que esse crime foi incluído na Lei Maria da Penha em 2018. Então, em 2017, ele não praticou o crime. Tá? Em 2017, não houve prática, porque não existia o crime. Ok? Professor, mas ele não praticou outro crime do Código Penal? Não. O crime de desobediência do Código Penal? Não. Entendi o STJ que não haveria o crime porque existiam outras medidas lá na Lei Maria da Penha. Né? Existiam outras consequências para ele. Logo, não teria crime de desobediência. Aí foi criado esse crime. Aí em 2018 ele foi de novo, só que ele foi em outras circunstâncias, com pedido dela. Posso aplicar aqui um consentimento do ofendido em 2018. Né? Houve um consentimento dela. E além disso, eu posso aplicar também um estado de necessidade, né? Porque a filha estava doente. Ok? Beleza? Então, em 2018, não tivemos o crime. Jefferson deverá ser responsabilizado pelo crime de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência? Não, errado. Ok? Esse crime foi incluído em 2018. Essa era a pegadinha da prova. Porque ele colocou uma de 2017 e uma de 2018. Aí tu fala assim, ó, se ele não cair em 2018, ele cai em 17. Não, 17 não tinha crime. Tá? Em 17 não tinha o crime. Ok? Seguindo. Ao juiz não cabe decidir qual forma de execução da diligência, cabendo à autoridade a tal decisão técnica, lei de interceptação telefônica. Errado. O juiz determina a forma de execução da diligência, artigo 5º da lei 9296. 9296 é uma lei importante. Estude o artigo 8º-A, principalmente diferenciando do artigo 3º, artigo 3º da lei 9296. O 3º traz as hipóteses de interceptação telefônica. O 8º-A traz as hipóteses de interceptação ambiental. 3º-A, o artigo 3º vai dizer que é cabível interceptação telefônica se o crime for apenado com reclusão. Interceptação ambiental se o crime tiver pena máxima superior a 4 anos. Então são hipóteses diferentes, tá? Tem que estudar isso aí para sua prova. Meu tempo aqui acabou. Vamos zerar, pode colocar na tela. Errado. Vamos zerar as questões para não ficar faltando. Excepcionalmente, o juiz poderá admitir que o pedido seja formulado verbalmente. Correto, é possível o pedido verbal. Logicamente será reduzido a termo, tá? Será reduzido a termo. Por se tratar de medida cautelar, prisão temporária é medida cautelar? Dada a urgência na hipótese de representação da autoridade policial, o juiz poderá decidir independentemente de manifestação do Ministério Público. Errado. Só é possível, só não se fala em oitiva do MP, na interceptação telefônica. Tá? Na interceptação telefônica se fala isso. Vamos lá. Lei 7716, vai cair 2 pontos aqui da Lei 7716, é a lei de racismo. Racismo engloba condutas transfóbicas e homofóbicas. Racismo, STF. Racismo engloba condutas transfóbicas e homofóbicas. Segundo ponto, para fechar, né, meu tempo acabou total agora, para fechar. A injúria racial do artigo 140, parágrafo 3º, que é ali uma qualificadora da injúria simples. A injúria racial, 140, parágrafo 3º, está englobada pelo crime de racismo
da Constituição Federal. Cuidado aqui, ó. Não houve uma equiparação do 140 parágrafo 3º com a Lei 7716. Não foi isso. O que foi o seguinte. O Supremo disse que o 140 parágrafo 3º está dentro do racismo da Constituição Federal. Logo, para zerar na tela, ó, então eu tenho aqui, salvo engano, é o artigo 5º de cabeça aqui, inciso 40... Salvo engano é o 42. Salvo engano é 42. Que diz que racismo é inafiançável e imprescritível, sujeitos à pena de reclusão. Aí o Supremo diz o seguinte, ó, aqui eu tenho a 7716 e aqui eu tenho o 140 parágrafo 3º. Os dois derivam desse racismo. Logo, injúria racial é racismo inafiançável e imprescritível. 7716 é racismo inafiançável e imprescritível. Agora, para fins de prova, atenção aqui, para fins de prova, 7716, ação penal pública incondicionada, e 140 parágrafo 3º, ação penal pública condicionada. Isso aqui não foi alterado. Não houve uma equiparação da 7716 com 140. Logo, a ação penal continua diferente, porque quem determina a ação penal é a lei. É a lei que determina, não foi a Constituição. A Constituição só determinou o que é inafiançável e imprescritível, sujeitos à pena de reclusão no termo da lei. Logo, o 140 parágrafo 3º não mudou a ação penal. Continua sendo a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mesmo que seja inafiançável, mesmo que seja imprescritível. É imprescritível. É até um contrassenso falar que é imprescritível, não prescreve, mas que está sujeito à condição da representação, que pode caber ali uma decadência. Mas para fim de prova, é isso que você tem que marcar, tá? Com isso, termino aqui o nosso aulão de legislação penal. Faça uma excelente prova para delegado de polícia de São Paulo e qualquer dúvida que porventura você tenha, entre em contato, @professor Wallace Franca, tá? Faça uma excelente prova e me convide para o churrasco de aprovação. Tchau, tchau.